bem-vindas para mais um novo episódio do seu podcast favorito, Finalmente Residente, onde a gente bate um papo com vocês de carreira e residência médica. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Carneiro e ao meu lado está o mais querido de todos aqui. Se apresenta, querido. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o rato velho da casa. Por que Rodrigo Carneiro? Vamos lá. Eu sempre te chamei de Rodrigo Franco. Tu não gosta que te chame de Franco? Cara, engraçado isso. Sabe o que aconteceu? Tem uns 3 dias que eu tô me autodenominando Rodrigo Carneiro. E já tem umas 3 pessoas que me falaram isso. Mas tu não é Rodrigo Franco? Eu falei, sim, é Rodrigo Carneiro Franco, né? Mas eu vou voltar. Rodrigo Franco. Rodrigo Carneiro Franco. Rodrigo Franco. Professor de clinicamente aqui na Medway, tá? Eu sou o John, sou professor de preventiva aqui da Medway. E pra quem não sabe, né? Nós somos professores aqui da Medway Residência Médica. Vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo. Tem como vocês conhecerem mais sobre os nossos cursos, tem o link para testar gratuitamente, viver como que é a nossa plataforma, ter uma amostra de como são as nossas aulas, questões, outros conteúdos. Então, só clicar aí e ficar por dentro de qualquer coisa. Você pode mandar um direct lá no @JohnDaMedway, que eu vou te responder também como utilizar da melhor forma e... @ro.medway. Eu tava pensando, tive um rápido lapso aqui, porque eu imaginei, o que eu imaginei para você? Você tá ali no conforto da sua casa, ali no seu quarto, sentado, seu cafezinho. Quando você abre o computador, tem John Machado. Já imaginou isso? Se você quiser ter essa experiência única, faz o free trial, mas que se você não vai se arrepender. Medo de como ele chegou nesse relacionamento. Quem tá aqui com a gente hoje para gravar o nosso podcast, nada mais nada menos do que ele, nossa estrela da cirurgia geral aqui, nosso querido Arthur Arado. Se apresenta aí, querido. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiro, bom dia para vocês também. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, sou o Arthur, sou professor aqui de cirurgia da Medway, mas sou médico formado pela Universidade de Brasília, lá a minha querida UNB, e vim para São Paulo, fiz minhas 2 residências aqui, tanto cirurgia geral quanto cirurgia do aparelho digestivo, aqui na USP São Paulo, e estou aqui agora também como professor da Medway, nesse bate-papo legal com vocês aqui hoje. Massa. E esse episódio de hoje é sobre gastrocirurgia. Para começar, falei certo ou é gastroenterocirurgia? Nada a ver. Gastroenterohepatocirurgia? Não. A gastrocirurgia. O termo da minha residência, na verdade, é cirurgia do aparelho digestivo, né? O termo mais clássico, vamos dizer assim. Mas alguns lugares falam gastrocirurgia. Eu me apresento como gastro, muitas vezes, porque é muito grande falar, né? Sou o cirurgião do aparelho digestivo. Então, igual o Rodrigo teve a crise aí de Franco Carneiro, às vezes eu tenho a minha crise de cirurgião do aparelho digestivo e a minha crise de gastrocirurgião. Mas os dois estão corretos. Mas gastroentero aí já é demais. Much, né? Pode crer. Cara, vocês cuidam basicamente, então, assim, do estômago até o colo. É igual a doença de Crohn, da boca ao ânus. Da boca, já ia falar, da boca é tudo vocês mesmo. É tudo. Esôfago é tudo. também. Esôfago também, é tudo. Ó, o Rodrigo descobrindo a medicina. Não, é verdade. Ó, o aparelho digestivo começa na boca, aí depois... Eu achava que era que nem a clínica médica, assim, dividido, sabia? Tipo assim, tinha um cirurgião do aparelho digestivo alto, assim, tinha o que cuidava das coisas mais baixas, assim, entendeu? Existe. Não sei se tinha essa subespecialidade. Existe. É porque tem a especialidade e a subespecialidade, né? Assim, a subespecialidade é a cirurgia do aparelho digestivo, mas tem como se fosse subespecialidade. Aí o que acontece? Existe a coloproctologia, né? Que é uma residência diferente, então cólon e reto. Basicamente, cólon, reto e ânus. Mas são 2 áreas que se conversam muito. Então, o cirurgião do aparelho digestivo opera cólon e o coloproctologista opera refluxo, esôfago, estômago. É claro que, idealmente, o coloprocto sabe mais de cólon e reto e o cirurgião do aparelho digestivo sabe mais de esôfago, estômago e tudo mais. Mas, na teoria, você é treinado, inclusive na residência, para tratar de tudo. E existe isso que você falou do upper GI, por exemplo, que é o trato gastrointestinal alto, é uma das áreas. Então, tem o upper GI, que é o trato gastrointestinal alto. Existe o HPB, que é o hepato, bílio, pancreático, fígado e pâncreas. E existe o coloprocto, que é cólon e reto. Eu comecei o podcast hoje do final, né? Tô fazendo umas perguntas já da especialidade. Mas uma outra pergunta que surge na minha cabeça é o seguinte: vocês tratam também a parte de câncer? Ou assim, existe o cirurgião oncológico e aí ele que faz isso, não vocês que ficam responsáveis? Como é que funciona? Tratamos. Mais uma área que existe também intersecção de áreas, né? Assim, é claro que bate na madeira aí, mas tem um câncer gástrico e eu vou ser operado. Tu é supersticioso?
Eu bato na Acho que madeira todo assim. cirurgião é um pouquinho. E eu bato e eu faço mais. Né? Sabe o que eu faço? Assim, Eu fecho o olho e falo aqui, ó, eu vou anular isso daqui. E daí eu bato na madeira, daí eu falo, nada do que vier daqui pra frente vai ter. Vai valer. Só o que falei antes. Essa mandiga tá forte. É aí. mandiga forte, É, rapaz. rapaz, é brabo. E- Então vocês cuidam também. Mas a gente cuida. É, assim, o cirurgião o oncológico também pode fazer isso, mas a gente cuida de tudo. Desde parte benigna até parte oncológica também a gente pode e deve tratar também. Boa. Pra conhecer um pouco mais dessa especialidade, eu quero que tu me fale, tipo, fez cirurgia, como é que foi esse processo, de como desenvolver o interesse pela gastrocirurgia a ponto disso virar uma subespecialidade. Engraçado, esse é um ponto interessante, porque eu desde antes, eu vou voltar um pouquinho na faculdade, eu sabia que eu queria fazer algo clínico cirúrgico. Então eu fiquei entre ortopedia, GO e cirurgia. E aí fui decidir pela cirurgia, mas quando eu decidi pela cirurgia, eu sempre quis fazer urologia. Sempre tive isso na cabeça, entrei na geral querendo fazer urologia. E aí são 2 anos, fiz 2 anos de geral. Acabando o segundo ano, eu lembro que foi a prova da pandemia, porque eu prestei prova em 20 para 21. As provas geralmente são em novembro, como a gente bem sabe. E esse ano foi em janeiro, foi dia 3 de janeiro a prova. Então a inscrição foi até novembro. A gente sabe, porque a gente também fez a correção. Eu sei. Ninguém pode viajar. Exato. USP, boa. E eu prestei, eu lembro que eu perdi o ano novo, mas o ano novo foi assim, eu estudei até 7 da noite do dia 31, ceiei mais ou menos e 7 da manhã tava de pé já estudando de novo, porque a prova era dia 3, um domingo, se eu não me engano. E por que eu disse isso? Porque a inscrição foi até novembro. Então faltavam 2 ou 3 meses para acabar meu R2 e eu queria uro. Mas aí eu passei na Gastro ICESP. O ICESP é o Hospital Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né? E é um dos hospitais que fazem parte do complexo HC, do complexo da USP, né? E eu passei lá na Gastro ICESP, que é a parte oncológica da gastro, e me apaixonei. Foi ali que eu decidi que eu queria fazer gastro e não fazer uro, por ver os meus chefes lá operando, por ver como os residentes que estavam saindo operavam, e porque eu comecei a perceber que talvez eu pudesse ser um cirurgião mais completo sendo um cirurgião do aparelho digestivo em vez de ser um urologista. Nada contra. Tu passou lá não no concurso, mas no... Não, passei no estágio, durante a residência. na rotação, assim, exato. Nada contra urologistas, mas eu achei que pra mim faria mais sentido ser um cirurgião mais que operasse mais coisas, mais, entre aspas, completo, né, mais diversificado, por assim dizer. E aí foi quando eu decidi fazer a gastrocirurgia. E desde então nunca mais me arrependi. Acho que foi uma decisão muito, muito acertada. Você considera que foi uma decisão emocional, do tipo, puta, eu tô vendo ali, tô vendo... Ou tinha uma perspectiva, colocou mercado, colocou financeiro, colocou qualidade de vida no caminho? No começo foi emoção, cara, porque... Disney, hein? A mas Disney não, mas a minha decisão passa pra razão no mesmo processo, assim. Começou com emoção, porque foi como eu falei, eu vi aqueles caras operando, falei, nossa, eu quero ser assim, quero operar assim, e achei muito legal. Mas aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, pô, isso aqui não é férias, né? Eu não tô decidindo pra onde eu vou fazer uma viagem, decidindo o resto da minha vida. E aí eu pensei, olha, deixa eu colocar... Comecei a conversar com muita gente. E eu ainda continuo gostando muito da urologia. Acho que todo mundo que gosta de gastro gosta de uro. Quem gosta de uro gosta de gastro. Mas eu percebi que eu achei que eu tinha mais a cara da gastrocirurgia, que é um procedimento que é um pouquinho maior, um procedimento que não é tão rápido na maioria dos procedimentos. Mas aí eu comecei a pesquisar mercado, comecei a conversar com pessoas que estavam recém-formadas na residência da SUB e fui percebendo que eu queria aquilo, né? Acho que as duas são ótimas, tem diversas boas opções, mas que eu queria aquilo pra mim. E aí foi o que eu decidi. E tu superou a urologia ou tu ainda faz uma laceração de ureter? Olha, eu vou dizer que até hoje eu nunca fiz. Eu tô sujeito, todo mundo tá sujeito. Mas essa paixão pela urologia eu deixei de lado aí. Até hoje nenhum ureter lesado, graças a Deus. Tu gostaste mesmo assim da parte da gastro ou foi porque tu tava vendo a onco gastro lá, que realmente trabalho lá no UTI de SESP também, né? Então eu vejo que às vezes as cirurgias são bem complexas, demoram horas o paciente voltar, às vezes assim, ele começa de manhã a cirurgia, vai parar na UTI só à noite, uma cirurgia gigantesca. Tu acha que assim, foi mais a complexidade da cirurgia oncológica ou tu vislumbrou também que assim, tem a parte benigna da gastro? Tu pensou nessa parte, tem a parte benigna, eu acho que isso daqui também vai me levar a um mercado bom, vou conseguir desenvolver essa parte, ou não, tu curtia mesmo a gastro-onco, talvez seja esse caminho que tu queria levar? Eu pensei nos dois. Acho que hoje não tem como qualquer especialidade que a gente faça não pensar na onco, né? Não pensar no câncer, porque, enfim, a gente sabe que tá aumentando e tudo mais. Então, gosto sim, muito de parte oncológica,
Mas a parte oncológica não costuma ser o nosso dia a dia, né? O dia a dia do cirurgião do aparelho digestivo é hérnia, é vesícula, é refluxo, às vezes uma doença superficial, hemorroida. Então, se eu fosse um cara que gostasse só da onco, eu acho que não seria legal fazer a cirurgia do aparelho digestivo, porque não é o arroz com feijão, especialmente no começo da carreira, né? Então, eu gosto sim muito da parte oncológica, mas gosto muito da parte benigna também. Então, refluxo, hérnia, vesícula, essas coisas são coisas que fazem parte do dia a dia, que eu acho que eu também gosto muito e também tenho uma afeição grande, assim, por essa parte. Boa. E na residência da GastroCir lá na USP, como que é feita a divisão dos estágios? Como que você analisa, tipo, ano após ano? Qual que é a diferença do R3 para o R4? O R1 que passa lá, o R2 que passa lá na enfermaria, qual que é a divisão de responsabilidades comparado com o R3 e com o R4? Como foi a tua percepção? Ou seja, fica aí 25 minutos... Isso que eu ia perguntar, quanto tempo eu tenho para responder. Essa barça que eu te perguntei aqui. Acho que vocês vão tomar um café ali, eu vou... Cara, então, vamos por partes, né? Vamos começar do R1 e R2. É até interessante, porque no ano que eu fiz residência de cirurgia, foi o ano... Eu fiz 19 e 20. 19 e 20. E foi o ano que teve aquele rebuliço de cirurgia geral virar 3 anos. Hoje em dia já é 3 anos para todo mundo, mas quando eu fiz, você tinha escolha ou 2 anos e você fazia área cirúrgica básica, ou 3 anos você fazia cirurgia geral. A residência era a mesma, então ninguém sabia como ia ser o 3º ano, muita gente não fez por isso, mas eu fui para a área cirúrgica básica que me dava a condição de fazer a sub, né? De fazer a sub que eu quisesse, no hospital que eu quisesse. E eu fiz tudo no HC, fiz tudo na USP, então eu digo das residências. E o R1 e R2, cara, é aquele ano que quando você passava na gastro, você era um secretário, você era um cara que fazia papel, entrava em bastante cirurgia, mas a sua função de cirurgia era instrumentar às vezes, ou afastar, dar ponto, quando muito fechar uma aponeurose. Então a gente sabe que isso em grandes centros é muito verdade, né? Assim, infelizmente ou felizmente, tem muita sub e acaba quem é da geral acaba ficando um pouco... vamos dizer assim, com funções menos legais quando a gente fala, mas que são importantes, mas enfim, né? É uma função mais chata. E aí quando você vem para o R3 e R4, aí é completamente diferente. Eu costumo brincar que ali é o começo do começo do final da minha vida, né? Não que a minha vida esteja acabando, mas é o começo do resto que eu vou fazer na minha vida. Tu não sabe? Pode ser. De novo. Quando você bate madeira, pensa, fecha os olhos. Porque, cara, ali é responsabilidade total. Então, assim, eu acho que o R3 é mais difícil que o R1 em carga horária, mas especialmente responsabilidade. Porque o R1 e R2, você sempre tem alguém ali, um R+, um chefe sempre no seu pé, sempre discutindo alguma coisa. No R3, idealmente, sempre tem um chefe, mas nem sempre isso é verdade. Então, você tem responsabilidade maior em passar visita, em tomar decisão, em indicar cirurgia. E esse começo é muito delicado, assim, acho que para qualquer especialidade que a gente faça, mas você decidir indicar uma cirurgia, decidir não indicar uma cirurgia, essa carga emocional que vem junto é muito pesada no começo do R3. E o R3, como é que ele é dividido, né? O R3 e o R4 são 2 anos com estágios diferentes. Tem, se eu não me engano, não me falha a memória, 2 ou 3 estágios só que você passa como R3 e como R4, que lá pra gente é o esôfago benigno e a bariátrica. Todo o resto é diferente. E o R3, nós somos 7 residentes lá da cirurgia do aparelho digestivo, mais um da coloprocto. E todo mundo roda junto. O terceiro, o R3, é igual da coloprocto e da gastrocirurgia. Então é até interessante essa pergunta, porque o que a gente passa no R3, né? Estômago benigno, estômago maligno, esôfago benigno, bariátrica, a urgência, o CAIO, que é a urgência do ICESP, um outro que eu não me lembro mais, o cólon. E o cólon. E o cólon HC e o cólon ICESP. E aí, quem faz coloprocto faz todos esses estágios também. Então, quem faz coloprocto também passa no estômago, também passa no esôfago, também passa na bariátrica. Aí o R4 divide. O R4 da coloprocto é só cólon. Então, a pessoa fica 1 ano no cólon. E o restante você passa em outras áreas que são mais puxadas, a meu ver, do tipo fígado e vias biliares, tanto no HC quanto no ICESP, que aí já bate em praticamente metade do seu ano de R4. Bariátrica de novo, esôfago de novo, que é onde você opera mais, porque o R3 faz algumas cirurgias mais menores. Quem faz a bariátrica, quem faz o refluxo é realmente o R4. E no R4 tem esôfago maligno também. Tem esôfago maligno também, não que no R3 não tinha. E no R4 tem esôfago maligno, que aí é no ICESP, e aí você participa das cirurgias também. Então é uma residência que você passa por todas as áreas, e geralmente rodízios de 6 a 8 semanas. Então não acho que é superficial, porque você tem bastante tempo de chegar, entender, estudar, operar, cuidar do seu pós-operatório, que é tão importante quanto operar, né? Não é só operar e passar pro colega.
Então, acho que tem uma profundidade legal, assim, a residência, porque são estágios muito longos. E também tem no R4, um estágio que é férias / eletivo. E aí você usa da forma que você quiser. Quiser ficar 6 semanas em casa, pode. 6 semanas dando plantão, pode. 6 semanas fazendo um estágio eletivo fora, pode. Eu fiz. Foi uma oportunidade bem legal. Que você tem essa oportunidade de buscar o que você quer, aonde você quer. E acho que é uma coisa bem interessante também. Só eu pegaria férias nessas 6 semanas. Eu peguei 3, viu? Eu peguei 3 semanas de férias e fiz 3 semanas de férias. Eu falava, puta, partiu Europa. Eu ia falar que aquele estágio eletivo importante, né? Na minha cabeça, eu falei assim, buchitagem. Pegaria total, óbvio. Cara, 4 anos de cirurgia. Pode ser uma dúvida de aluno mesmo, mas como eu fiz clínica médica, as coisas são muito diferentes pra gente, né? Porque assim, nosso estágio, por exemplo, às vezes é cardiologia. Cardiologia tu vai ver tudo. Desde transplante cardiológico até o paciente com IC, com infarto, que é o basicão, né? Mas o teu, por exemplo, é como se eu pegasse a cardiologia e falasse assim, eu tô no estágio de infarto. É uma coisa específica. Mas, por exemplo, tu chega de manhã cedo lá, no teu estágio. Tô no estágio de esôfago, benigno. Eu não entendi nada do que ele falou. Acho que agora eu vou entender. Acho que Agora vai vir. Tu tá no teu estágio de esôfago benigno. Mas, pô, tá acontecendo um monte de coisa com os pacientes lá. Uhum. Quem é responsável, por exemplo, no dia pra fazer cirurgia de cólon, se tiver? Tem que fazer uma colectomia direita. Nesse paciente, você disse? No mesmo paciente? Ou em outro? Em outro, por exemplo. Então, existe, por exemplo, nós somos 7, né? Como eu te falei, no caso do R3, 8. Porque tem o da coloprocto. Então, por exemplo, existe o residente que passa no esôfago. Ele vai fazer só esôfago naquelas 6 semanas. Ao mesmo tempo, tem o residente que está na bariátrica. Ele vai cuidar só dos pacientes da bariátrica. Ao mesmo tempo que o paciente está no cólon. Então, ele vai cuidar só dos pacientes do cólon. Então, você passa em todos os rodízios, todos os estágios, mas cada estágio naquele paciente, naquele perfil de paciente, entendeu? Não sei se eu fui claro, mas quem tá no cólon, cuida do cólon. Quem tá no esôfago, cuida do esôfago. É bem compartimentalizado. É como se fosse... eu tô no infarto, eu tô na arritmia, eu tô no... Não sei mais. Acabaram o meu conhecimento de cardiologia pra falar mais coisa. Depois de infarto, arritmia, entendeu? Tá super claro que o Rodrigo, ele chegou 4 da manhã em casa, tava de plantão, aí ele tá com sono. É porque realmente é muito compartimentalizado. É segmentado. Bastante, é muito segmentado. segmentado. É bem É uma segmentado. coisa que eu tava acostumado Faz a ver, sentido assim. pra cirurgia, né? Porque a cardio, a clínica, eu acho que é ver o geralzão. Mesmo assim é segmentado. Talvez pra residência da clínica eles juntaram pra você ter um pouco de tudo, mas na cardio em si é segmentado. E é interessante que isso representa um pouco da vida do cirurgião, porque, de novo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, mas é provável, e eu já comecei a guiar meu caminho para um lado. Então, assim, ou você guia pro esôfago, estômago, ou você guia para fígado e vias biliares, ou você guia pro cólon em reto. Eu tô indo pro lado alto. Eu tô indo para esôfago e estômago e bariátrica, é o lado que eu mais gosto. Tentando começar em um doutorado, alguma coisa nesse estilo aí, é o que eu tô pensando para mim. Massa demais. Tu acha que os caminhos se abriram com tranquilidade pra ti, assim, por exemplo, tu tá falando de doutorado, tu acha que... Como é que é o mercado aqui em São Paulo pra ti, que veio inclusive de Brasília, veio de fora lá, como é que tu sentiu isso? Cara, não é tão receptivo, mas não é impossível, assim. Eu vinha com a cabeça de fora, de que eu vim pra voltar, né? Acho que a maioria das pessoas que vem pra fazer residência e querer voltar. Por uma série de coisas, conjunturas e contextos, eu acabei ficando. E eu acho que essencial pra mim foi fazer uma boa residência. Eu acho que eu fui um bom residente, né? Pelo menos eu tenho que achar isso, se eu não achar. Mas eu acho que fazer uma boa residência da SUB é essencial, porque é ali que você tá no dia a dia com seus chefes, que podem ser seus chefes fora, aquelas pessoas que formaram há pouco tempo, ou aqueles chefes de grupo mesmo, que tem lá seus 60 anos, e já passaram por tudo e sabe como é que é o dia a dia e precisa de gente para ajudar, para operar. Porque a gente funciona muito com equipe cirúrgica, né? Assim, por exemplo, a gente tem um caso para operar num hospital aí fora da residência, eu digo, e o seu chefe vai lá operar, ele é referência em esôfago, mas ele não opera sozinho, ele precisa de ajuda para operar. Pelo menos 2, 3 auxiliares, quando pouco, assim, geralmente é mais. Porque tem que entrar na cirurgia, passar visita, aí tem reop, aí tem urgência. Então, geralmente uma equipe cirúrgica tem ali suas 4, 5 pessoas. E você faz contatos na residência, né? Então, assim, você se mostra quem você é, você mostra o seu trabalho durante a residência. Então, eu sempre fui um cara que nunca fui bitolado com estudo, sempre estudei, sempre tudo, mas nunca fui bitolado, eu sempre tive minhas válvulas de escape, assim. Mas eu sempre que eu estava no hospital, eu tentava fazer um bom trabalho, assim. E acho que é nisso que você é visto, porque o mercado é muito fechado, é difícil começar, mas quando você tem uma ajuda de alguém que é mais experiente, te chama para uma equipe, te dá uma oportunidade, eu acho que isso faz bastante diferença. Então, eu acho que o recado é, assim, fazer uma boa residência. Às vezes a gente acha que a gente não está sendo visto, não está sendo olhado, está só ali comendo o pão que o diabo amassou ali,
mas você tá sendo visto, assim, as pessoas estão te vendo, estão te observando, e isso lá no futuro pode fazer diferença, sabe? Geralmente quem sente que tá comendo pão que o diabo amassou é quem Fechando tá... já. Não, Boa. quem geralmente tá sendo positivamente visto, assim, Eu né? acho que Porque sim, John. você tem aquele gap do tipo, uma sensação de posição de aprendiz, às vezes até injustiçado, trabalhando igual um cavalo, um camelo. E aí você vê, puta, isso aqui é demonstração de trabalho também, Acho né? que Dentro sim. da mente da residência. E no começo é difícil a gente parar pra pensar, né? Porque aquele a gente chama de furor operandis, né? Assim, você quer operar, quer estar sempre operando. E muitas vezes você entra na cirurgia no começo do R3 lá, vai ter uma, sei lá, uma hernia inguinal vídeo. E aí você quer entrar, quer operar e se é papado pelo R+, é papado pelo chefe, ou seja, alguém fez a cirurgia. Você fica pé da vida, sai xingando, sai não sei o quê. E vai passando o tempo, você vai percebendo que aprender não é só operar, né? Porque a gente faz tudo isso para operar. A gente quer fazer tudo isso, fazer papel, fazer isso, dar plantão, dar não sei o quê, para operar. Mas a gente estar em campo é importante, a gente fazer o pós-operatório é importante. E é uma maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, né? No começo você quer só operar, mas você vai aprendendo que fazer esse trabalho de bastidor também é importante, tanto para sua vida, para você ser visto, mas tanto para sua vida profissional mesmo, porque se a vida fosse só operar e ir embora, seria uma delícia, né? Mas não era. Eu converso muito com os alunos disso daqui, principalmente agora nessa fase que eles estão começando a entrar na residência, né? Estão passando, graças a Deus, a quantidade de aprovações nossa foi excelente, fazendo um mexãozinho nossa aqui, né? Mas, cara, eu conversei com muitos deles o seguinte, que aqui em São Paulo, é muito disso que tu falaste, Arthur. Claro que tem que ter a parte técnica, você não pode ser também um prego, né, na residência, pode ser um cara que todo mundo vê e fala assim, esse cara não sabe nada. Você tem que ter a parte técnica, mas também tem que ter o networking aqui em São Paulo. Então, não adianta você também ser um crânio aqui em São Paulo e, pô, ter aquele cara mala que não se relaciona com ninguém, que o chefe não curte, e, pô, não sai, depois do plantão não sai com o chefe pra tomar aquela cervejinha com ele, bater um papo com ele, que tá sempre dizendo não. Cara, tem que fazer uma média dos dois aqui em São Paulo, senão aqui você não consegue crescer sem network. Eu acho que o social é muito importante, né? Isso que você falou. Não só o social tomar uma cerveja, mas social como um todo, né? Sim. Porque, assim, gente boa tem demais, cara. Gente boa... Todo mundo que faz residência aqui, não só aqui, mas enfim, como é meu microambiente aqui, é bom, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, se diferenciar. Eu acho que uma forma de se diferenciar é justamente esses soft skills, essa habilidade social. Acho que é interessante você ser uma pessoa... É porque é difícil ser agradável quando você tá levando na cabeça o dia inteiro, né? Mas acho que essa habilidade... E, claro, trabalhar bem, né? O que você falou, né? Trabalhar bem, fazer seu trabalho bem, se importar com o paciente que você tá cuidando. É difícil, muitas vezes você tá lá... que tem um ambulatório, eu lembro que tinha ambulatórios da bariátrica que eram 100 pacientes para atender numa tarde. Então é um ambulatório enorme, assim, você fica, meu Deus, claro, você não faz o seu melhor trabalho, é impossível fazer o seu melhor trabalho com uma carga tão grande de trabalho, mas se esforçando, aquela pessoa tá vendo, e não só seus chefes, seus colegas, a enfermagem, a nutrição, todo mundo conversa ali, né? Todo mundo fala. Eu acho que isso é legal, assim. E, claro, você é uma boa pessoa, né? Fazendo isso, você é uma boa pessoa, você trata melhor o seu doente, você trata melhor a equipe multi, né? Acho que é interessante. Uma maturidade que eu desenvolvi depois da residência, eu queria ter tido naquela época, é quando eu pegava um ambulatório de 100 pastas, por exemplo. Não é para você fazer a consulta mais detalhada possível. É do tipo, você é um membro de um trabalho em equipe, provavelmente você tem 100 pessoas, você tem objetivos naquela consulta para checar, uma checagem de segurança ou de indicação, disso, daquilo. Resolve isso de uma maneira até mais prática e faça parte do todo, né? Porque às vezes a gente pensa, puta, eu vou ficar ali 2 horas, vou fazer a melhor consulta e tá sendo um prego lá na hora dentro do ambulatório, tá sobrecarregando outras pessoas. Então, é de entender qual que é o meu papel aqui, quais são os meus objetivos dentro dessa consulta, e é muito pragmático, acabou. Não é um ambulatório de 100 pastas se é tudo 100% complexo. Provavelmente deve ter retorno rápido ali, você tem que saber olhar para isso. Na clínica médica isso é muito verdade. Eu lembro que no meu R1, meu primeiro estágio foi de ambulatório. Aí, pô, saí de interno para residente de um dia pro outro, né? E fui atender no ambulatório de pneumologia, eu lembro. E aí, primeira consulta lá, falei, pô, eu vou brilhar na consulta, né? Demorei 40 minutos na consulta. Aí, moleque, chegou a minha professora, conversou rápido com o paciente, para dispensou, já conheci o paciente, né? Depois que ela saiu, o paciente falou, Rodrigo, deixa eu falar uma coisa. Tu não é mais interno, tu é residente a partir de agora. Não é pra te ficar fazendo essas consultas de 40 minutos aqui. Tá vendo que a história já foi coletada antes, já tem toda uma história do paciente, já tem as comorbidades dele, já tem tudo aqui. Não é pra ficar perguntando de novo. Tá aqui no final escrito. O que a gente vai fazer na próxima consulta? É isso daqui.
Tu não tá fazendo a primeira consulta, tá fazendo um acompanhamento de um paciente. Então, várias outras pessoas já acompanharam esse paciente. Claro. E quem precisa perguntar muito não sabe o que tá procurando exatamente. Exato, tem isso também. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer residência de GastroCir na USP, comparando com outros serviços, quais foram os diferenciais? Quais foram, enfim, as tecnologias que tu foi exposto, que talvez tu não teria sido exposto a outro, técnicas cirúrgicas? Como que tu faz essa avaliação para uma pessoa que está ali ouvindo a gente, tá decidindo e para saber, puta, eu vou lutar pela USP ou eu vou para outro... Nem falo de outro grande serviço, eu tô falando de GastroCir Brasil mesmo. Brasil. Assim. É assim, eu acho que não... Talvez minha opinião seja um pouco parcial, mas tentando ser o mais imparcial possível, acho que não tem outro lugar melhor para fazer gastrocirurgia do que a USP, do que o HC. Bem imparcial. A minha opinião é um pouco parcial porque eu fiz lá, porque eu sou criado lá, então assim, eu sou cria de lá. Mas eu acho que, cara, sendo objetivo e pautando de forma racional, por que eu digo isso? Assim, a gente tem recursos humanos excelentes lá. Claro que tem outros lugares também recursos humanos excelentes, não acho que é uma coisa que apenas o HC tem. Mas uma coisa que me marcou muito foi a qualidade dos profissionais, dos cirurgiões e cirurgiãs que estão lá, sabe? Um cuidado cirúrgico, um cuidado pós-cirúrgico, um cuidado acadêmico, que muitas vezes a gente gostaria que fosse mais acadêmico, mais aulas, mais tudo isso, mas a gente tem espelhos ali, a gente tem referências muito grandes de quem você quer ser ali. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Você admirar as pessoas que estão à sua frente. Eu acho que claro, tirando um ou outro, assim, sempre tive uma admiração muito grande por quem trilhou o mesmo caminho que eu que estava lá. Chefes de ambulatório, chefes de grupo, chefes de cirurgia, então acho que isso faz muita diferença, era um incentivo para mim, quando eu estava nesse momento difícil, que enfim, cansado e tudo mais. E a questão de recursos, eu acho que é muito legal a disponibilidade de recurso tecnológico que a gente tem lá. Por exemplo, eu saí da residência fazendo 15 bariátricas vídeo, talvez 15, 20 refluxos vídeo ali, e isso é um número que em muitas residências não é tão alto assim, talvez saia com um número maior, mas com habilidade de vídeo laparoscópica menor, porque a gente tem muita disponibilidade de vídeo lá. Então, por exemplo, bariátrica aberta não se faz no HC, acho que há 6 ou 7 anos, e tem lugares que ainda são feitos, a bariátrica ainda são feitas de forma aberta. E a vida real não vai ser assim, né? Na vida real a gente não vai operar bariátrica aberta, não vai operar refluxo aberto, não vai operar hernia inguinal aberto. No paciente que a gente, geralmente, sempre que tem disponibilidade, faz a cirurgia minimamente invasiva, né? Então, acho que ter esse material de vídeo faz muita diferença. Eu sei que tem algumas residências, por exemplo, você só tem um grampeador laparoscópico uma vez por mês. Lá isso nunca foi problema pra gente, a gente sempre vai reclamar de alguma coisa, né? Residência é um ser que sempre reclama, mas disso a gente não tinha o que reclamar. Material, não me lembro de uma cirurgia cancelada por falta de material. E além do robô, né? A gente tem lá, o ICESP tem um robô, o HC chegou um agora nesse ano. Então a gente entra em cirurgia robótica lá. Claro que a gente não faz, né? A gente nem tem o treinamento adequado na residência para sair operando robô. Nem acho que deveria ser assim também. Mas a gente entra na cirurgia, aprende a funcionar, como é que funciona o robô, aprende a mexer na cirurgia robótica. Acho que isso também é um diferencial muito importante. Então eu diria o material humano que tem lá e o material tecnológico, né? Tanto vídeo quanto robótico, acho que faz bastante diferença para te treinar como vai ser o resto da sua vida, assim. Uma das coisas que os alunos mais falam é do tipo, a USP, você não pega a mão na massa, você tem sempre... E aí, quando você fala ali, eu aprendi a fazer, sei lá, bariátrica por vídeo, enfim, é isso? É isso. Fechado? É isso. Só checando aqui. Mas da galera falar, mas você vai pro mundo, é aberta. Calma lá. Porque isso já seleciona também quais são os ambientes de trabalho, qualidade de trabalho que você vai estar exposto. Por exemplo, se o desfecho de uma minimamente invasiva é melhor para um paciente em condições de pós-operatório, você vai querer oferecer isso. Eu acho que faz parte da tua remuneração emocional de ser um especialista, poder prover o melhor tratamento disponível para esse paciente, entendeu? Então, eu acho que se você está aí pensando, eu preciso de mão na massa, porque na vida real existe trabalhos de boa qualidade e trabalhos de qualidade inferior. Se você quer estar imerso nisso, é uma escolha, eu acho que faz parte, mas eu não vejo nenhum demérito em não ter feito aberto, entendeu? Eu acho que faz parte de uma seleção de trabalho mesmo. Acho que sim, né? Acho que é uma decisão que passa muito na geral também. Na geral, a gente se depara muito com esse cenário, né? Eu vou para um grande centro onde, classicamente, eu vou operar menos,
mas eu vou para um centro, entre aspas, menor, né? Que eu vou operar mais, sair com mais mão na massa. Se comparar as vesículas que eu fiz na geral, ou até no R3, com as vesículas que outros gastrocirurgiões fizeram aí, eu com certeza fiz menos na residência. Mas talvez é o que você falou, né? Não é demérito não ter feito um número tão grande, mas se você sabe fazer direitinho e olha direitinho aquilo que você está fazendo, mesmo quantidade menor, acho que é interessante também. Já deixa eu fazer uma pergunta assim do pós agora, pós-residência. Quais são os caminhos que tu vislumbrou, não só para ti, mas também que tu viste teus amigos trilhando depois, assim? Os amigos voltaram, por exemplo, para a cidade deles e lá fizeram a equipe cirúrgica deles, já estão indo bem. Ou então, olha, se quiser ficar aqui em São Paulo, tem que primeiro entrar numa equipe cirúrgica, ou não, já consigo abrir um ambulatório meu, já consigo fazer um consultório. Como é que tu viu os caminhos possíveis aí, futuros da cirurgia digestiva? Cara, eu acho que em qualquer lugar vai ser difícil. Eu tô formado há 1 ano, né? Então não tenho tanto conhecimento de causa, assim, pra falar. Mas qualquer lugar vai ser difícil. Qualquer lugar não vai ser factível você sair, abrir um consultório e começar... Eu sou o doutor Arthur Arabi aqui, minha consulta é tanto, eu vou operar tanto e é isso, entendeu? Se você colocar o sarrafo lá em cima, você não vai fazer nada. Então, o grande caminho no começo envolve diversificar bastante. Então, assim, pegar às vezes eu ainda, né, você dá plantão fixo que vai pagar... O que eu faço, né? Um plantão fixo ali, alguma coisa fixa que vai pagar suas contas, né? Que vai garantir o seu arroz com feijão. E aí buscar as outras coisas, né? E aí depende muito do que você quer para sua vida. Eu quero ser um cirurgião que não depende de plantão, que chega daqui a uns anos não ter plantão, quero ter meus pacientes seletivos, meu consultório e tudo mais. Então eu estou direcionando minha carreira para isso. Às vezes, eu sou um cirurgião que gosta muito de urgência, não sei o quê, então eu vou direcionar para outros lados, o plantão passa a ser uma coisa mais interessante. Para mim, como é que funciona? Eu tenho o meu ganha-pão fixo e eu vou atrás disso e com o resto do tempo eu vou buscar formas de desenvolver esse sonho que é ter um consultório letivo com pacientes. Então, assim, eu entrei numa equipe cirúrgica, eu fui chamado para uma equipe cirúrgica assim que eu saí de um chefe do HC, e é uma equipe que eu fico muito feliz de fazer parte, então isso me dá ali o contato em grandes hospitais, me dá o aprender como é feita a medicina privada, né? Porque é completamente diferente do que a gente aprende no SUS, né? Assim, não que eu sou um médico diferente, mas a forma como é feito, o perfil de pacientes é uma coisa completamente diferente. Então já me dá um pouco desse gosto de como é a medicina privada. Então eu tenho essa atividade da equipe cirúrgica. E eu devagarzinho estou começando o meu consultório ali, consultório que é muito claro, convênio. Paciente particular ainda é muito raro. Mas a tendência é ir desmamando o convênio e aumentando os particulares para chegar num ponto onde eu tenho uma estabilidade ali dos meus pacientes. Então acho que o caminho vai ser difícil em todo lugar. Talvez São Paulo seja um pouco mais difícil porque é muito saturado. Mas é isso que eu falei para vocês no começo, assim, é onde eu fiz as minhas conexões, é onde eu fiz e faço ainda meus networkings, minhas conexões. Então, para mim, se eu desse a cara a tapa, falar assim, não, vou para Brasília, vou voltar para Brasília e vou começar de lá, começaria do zero. Começaria dando plantão, começaria indo atrás de uma equipe, começaria operando o paciente pelo convênio, para depois mudar esse cenário, né? Então, difícil vai ser em qualquer lugar. Eu acho que não tem como, não, eu vou se você sair de São Paulo que vai ser mais fácil. Acho que não vai. Interessante, cara. Interessante. Eu acho que de caminhos pós-residência que não seja já entrar no mercado de trabalho, existe algum fellow pós-gastrocir? Como que se ramifica isso? Existem, mas ainda é uma área que tem muito pouco. Tem muito poucos fellows na gastrocirurgia ainda. Existem fellows de, geralmente, sociedades fora, não são sociedades brasileiras. Então, por exemplo, só fellow da Sociedade Americana de Cirurgia Hepatobilipancreática, fellow de outro lugar. Então, aqui no Brasil não é comum. Aqui no Brasil não é comum a gente fazer fellow depois de acabar o R3, R4. Geralmente você cai no mercado de trabalho mesmo. O mais comum é ficar rondando ali o hospital que você formou, para às vezes você entra ali de assistente ou de insistente. A gente brinca que lá no ICF tem uns insistentes, né? Você fica ali com certo trabalho não remunerado, vamos dizer assim, mas aprendendo, pegando conhecimento, pegando muita experiência, porque é claro, a gente não sai 100% formado, 100% capaz, né? Acho que todas as áreas precisam de experiência, mas talvez a cirurgia é uma área que precisa de muita experiência, porque número N é importantíssimo. Sim. Então, eu acho que ali até você ficar um cirurgião maduro, ali vão alguns anos, ali décadas talvez, então você precisa estar rondando aquele ambiente ali, né? Acaba sendo um fellow informal, mas fellow formal aqui no Brasil ainda é muito raro. E tem R+, depois da gastrocir? Por exemplo, quero fazer hepato. Qual que é o caminho?
Não. Já sai ali? Não, cara, pega experiência? tem de transplante, existe R5 de transplante, em alguns lugares transplante hepático, né, claro, mas do resto não tem, assim, se você gosta de fígado, o que que é o comum? Por exemplo, eu gosto de esôfago e estômago, eu vou tentar achar alguém que goste disso e ser esse fellow informal dessa equipe, ou vou continuar no HC, por exemplo, ali frequentando as reuniões, frequentando as cirurgias, preceptor, como eu fui esse ano, né? Fui preceptor, a gente é preceptor lá de todas as áreas. Então, da gastro inteira, não é de uma área só. Mas sempre que possível eu puxava a sardinha pro lado que eu gosto mais. Assim como meus colegas preceptores puxam pro lado que eles gostam mais. Entendi. Então, a gente vai sempre tentando guiar pro lado que você gosta. Mas R++, assim, acho que só transplante mesmo, não tem outro. Isso tu acaba fazendo durante a tua carreira mesmo, né? Assim, olha, Exato. sou um cirurgião que opero isso daqui, essa é a minha especialidade, tu vai puxando mais pacientes para essa... Para esse lado, Esse lado é mesmo, claro. né? Você pode ser um cirurgião que opera esôfago e operar um caso de cólon, operar uma vesícula. Não, nada te impede de fazer isso. Mas se você for virando referência, você vai virando referência geralmente em uma sub-especialidade, né? Naquelas que a gente conversou no começo lá. Acho que dá pra gente fazer as duas últimas perguntas. Acho que já vivemos a jornada do gastrocirurgião. Primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Tem alguma coisa que aconteceu que mudou de, sei lá, tecnologia ou uma nova técnica que mudou a história natural de alguma doença na GastroCir que tu notou? Ou é tudo muito... As técnicas são muito tradicionais, são muito antigas? Como que você nota fala isso? enquanto eu estava na residência? Dos últimos... Tua experiência dos últimos anos, assim, da GastroCir. Aconteceu alguma coisa, tipo, puta, isso aqui foi virou a mesa aqui desse tratamento? Cara, eu acho que eu tô lá dentro há 3 anos, né? Então acho que nada que tenha sido uma coisa revolucionária nesses 3 anos. Mas existem coisas no passado recente ali da cirurgia até da cirurgia do HC, cirurgia do gastrointestinal, da cirurgia do HC, que mudaram, que mudaram paradigmas, assim, quebraram paradigmas, né? Acho que o grande expoente ali, são vários, né? Seria injusto falar só de uma, mas talvez o grande expoente ali foi a cirurgia do refluxo, cirurgia de acalásia, que foi padronizada mundialmente a técnica pelo departamento de gastrocirurgia do HC. Mas aí já tem alguns 20 ali, aninhos aí, um pouco mais. Nesses últimos 3 anos eu não me lembro de algo extremamente revolucionário. Sempre tem mudança, sempre tem alguém que tenta fazer algo diferente, que faz um estudo para fazer algo diferente. Existem estudos até que caíram na prova aí da Unifesp de R3 ano passado, de estudos recentes de chefes lá nossos do HC, que mudaram uma técnica de gastrectomia ali, e isso até caiu em prova, tem sido muito difundido. Mas eu acho que na cirurgia, cara, a gente demora muito para criar uma coisa e essa coisa ser estabelecida, né? Não dá para fazer isso em 3 anos. Acho que você faz, você tenta, você publica, e aí tem que ter aquele follow-up grande, assim, e ele demora alguns anos para isso se estabelecer como algo realmente de referência, assim, sabe? Então, acho que o passado recente tem alguns exemplos, mas nesses 3 anos acho que ainda é muito, muito cedo, assim, pra gente pintar alguma coisa. Isso é interessante, cara. Isso é interessante porque se fosse uma coisa que tinha um turnover de conhecimento muito grande, tipo onco, 50% do conhecimento de onco muda a cada 5 anos, por exemplo. Resident 10 anos atrás... Exato. Ali você já sabe que você vai ter uma atualização contínua a vida inteira. Na cirurgia, eu acho que pode ser aquele mais de, tipo, atingir ali as técnicas, atingir a expertise e talvez eu consiga ali ficar um tempo num platô sem estar desatualizado. Assim, acho que sim. Ou com uma atualização menos potente. A gente fala muito... Desculpa te interromper. A gente fala muito da curva de aprendizado, né? Imagina, cara. A gente fala muito da curva de aprendizado, né? Que é uma coisa do tipo, você precisa de um NX para fazer a curva e depois que você faz a curva, você realmente atinge um platô. Mudanças vão ter, mas assim, mudanças grandes, mudanças no núcleo, assim, da técnica cirúrgica, do cuidado, acho que não é tão comum, assim, o turnover realmente não é tão rápido quanto a onco. Interessante. Minha última pergunta agora, mais sensível, remuneração, cirurgia geral versus cirurgia do aparelho digestivo, como é que muda, como é que melhora, piora, difícil, não é? Cara, de novo, são áreas que tem muita intersecção, né? Eu acho, opinião pessoal, que você tem que fazer algo depois da geral. Eu acho que é importante você se subespecializar em algo. E é claro, a cirurgia do aparelho digestivo tem muita intersecção com a cirurgia geral, mas eu acho que com o passar do tempo, o cirurgião do aparelho digestivo é aquele cara que é procurado para patologias mais específicas. Por exemplo, eu tenho uma doença do refluxo, uma hérnia de hiato muito grande. Eu, pessoalmente, procuraria um cirurgião do aparelho digestivo em detrimento do cirurgião geral. Claro, o cirurgião geral vai saber me operar? Vai. E se for bem treinado, vai me operar muito bem? Vai me operar muito bem e o resultado vai ser bem semelhante. Mas eu acho que existe uma cultura
de você buscar mais aquela pessoa que é mais especializada, que fez uma especialidade, uma subespecialidade ou uma subespecialidade, entendeu? Eu acho que as pessoas gostam mais de procurar pessoas que são mais, que afunilaram mais ali naquele funil, né? Quanto mais afunilado, mais você vale, eu acho, né? Porque você fez algo a mais do que aquela outra pessoa. Então, acho que por esse racional de se profissionalizar mais, você gastou mais tempo, você gastou mais energia, você gastou mais recurso. Então, acho que você acaba tendo um certo passe livre, assim, ali, para ter uma remuneração maior no futuro. Acho que no começo é muito parecido, mas acho que no futuro acho que faz diferença. Enrolou e não espero falou. Que faça, eu espero que Enrolou, faça. Mais ou menos. Não quero me comprometer. O que uma pessoa que terminou o GastroCir nos primeiros anos, sei lá, 5 anos, 3 anos, mais ou menos, em média, ele deve esperar ali de salário com uma qualidade de vida adequada, assim, trabalhando umas 40 horas por semana. Rapaz, deixaram no final, 40 horas, né? 40 horas não existe pra gente, né? Acho que... Não existe? Não existe. Quantas horas? Cara, o cirurgião que trabalha 40 horas é um cara que já tá muito à frente na carreira. Eu sou assim. clínico, né? Então, pra mim, passou de 20 e já doeu. Eu falo, 40 horas pro chão, mano. Cara, não existe. Tava até conversando com vocês que eu trabalhei o carnaval ali, né? O último carnaval, mas enfim. Eu acho... tudo bem. Já superei. Cara, eu acho que um salário ali que você consegue chegar ali no começo, acho que entre uns 20 e poucos mil, assim, é um salário que você consegue chegar sem grandíssimas loucuras, assim, sem dar plantão igual louco. Então, acho que uns 20, 25 ali é um salário atingível, factível, vamos dizer assim, no começo da carreira, acho que sim. Legal. Trabalhando bastante, mas sem se matar. Sim, interessante. Quer deixar um recado final para quem quer fazer GastroCir? Olha para essa câmera aqui, abra seu coração. Esse é meu momento, é isso? É o teu momento. Meu momento de brilhar. Galera, assim, eu, como deixei bem claro aqui, eu gosto muito do que fiz, do que escolhi fazer, do que faço, né, como gastrocirurgião. Acho que é uma especialidade que dá muita gama de diversidade, assim, de diversificação do que fazer. Como eu comentei, você pode operar trato alto, trato baixo, hepatobílio pancreático, então acho que é uma especialidade muito legal. Às vezes é a especialidade que busca aqueles indecisos, não sei muito o que fazer, vou fazer gastro porque opera de tudo. Mas eu acho que é uma especialidade muito legal, que tem crescido bastante, que é uma forma de se diferenciar nessa quantidade enorme de profissionais, médicos, cirurgiões que existem hoje em dia. Então eu acho que se for um desejo, assim, acho que insistam, às vezes é difícil passar, a residência não é fácil, que nenhuma residência vai ser fácil, mas acho que vale a pena, assim, porque o gostinho da vida, assim, parece estar legal agora, vamos ver daqui uns anos aí como é que vai ser, mas acho que o cenário é bem animador aí pela frente para quem decidir ser colega aí dessa especialidade. Acho que é isso que eu deixaria de recado aí. Bom, excelente, boa. Né? Existe uma frase que não importa o desafio, importa quem são as pessoas que estão contigo no ônibus. Tá nessa mesa com vocês dois aqui, realmente muito bacana. Muito bacana. Tipo aquela da guerra. Hã? Não importa a guerra, que tá do seu lado das Como é que é? Não importa exato. o resultado, importa os amigos que você faz pelo caminho. Aí virou coach agora, né? Eu fui tentar fazer o negócio certo, mas é real, cara. Legal. Massa demais. Arthur, obrigado por estar com a gente agradeço. na nossa 6ª temporada do Finalmente Residente. Quais séries chegaram até a 6ª temporada, Rodrigo Franco? Quem? Franco ou Carneiro? Rodrigo Carneiro, desculpa, que agora ele tá numa fase mais Séries? carneira. Que séries? Temporada, série. Breaking Bad não passou da 6ª temporada. Prison Break não chegou na 6ª temporada. Que é infinito. Não. Que é infinito. Isso aqui vai ser um Grey's Anatomy. Galera, obrigado demais por acompanhar a gente. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, diretamente no @JohnDaMedway e no Ro.Medway. Eu tive um lapso de memória aqui, por quê? Porque o João queria falar temporada, ele falou série. Quais séries vão ter aqui? Queria falar quantas temporadas vão ter? Pô. Então, as séries, eu falei, séries? Quais séries vão ter Quais aqui? séries chegaram até a 6ª temporada? E você pode encontrar a gente aonde também? No @medway.residência-médica e podem ver e ouvir o nosso podcast aonde, Rô? Todos os streams de áudio que existem aí. Bota Spotify, Apple Music, Deezer... Tem vários outros. Amazon. SoundCloud, né? SoundCloud. Deve ter. E no YouTube também, se você quiser ver essa resenha com seus próprios olhos. Pronto. De novo, o que eu falei pra você. Lembra agora daquela frase inicial. Você abriu o computador,
pra escutar o podcast de John Machado e a tua Arábia. Opa. Aí sim, live presencial pra você. Aí sim, foi um negócio legal. Eu não tanto, tá bom? Só vale pra mãe, né? A mãe vai gostar, claro. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio e bora que bora, porque essa temporada só com especialidades e subespecialidades que vocês pediram muito. É nóis, tamo junto, hein? Até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado.